A liberdade. A liberdade começa quando você para de lutar contra o tempo. Eu vou tentar simplificar o que eu penso a respeito de liberdade e tempo. Tem gente que passa a vida inteira correndo atrás dele, do tempo, como se fosse possível alcançá-lo, né? Segurar o tempo ou até mesmo convencer os ponteiros do relógio a tirar o pé do acelerador ou até mesmo retroceder os ponteiros. A gente o tempo todo vive dizendo: atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Quando eu tiver mais tempo, eu descanso. Quem já disse essa frase? Ou algo semelhante. Quando tudo melhorar, eu começo. Quando a vida se organizar, eu vou ser feliz. Quantos de nós utiliza essas frases? O tempo não negocia com ninguém. O tempo continua seguindo. O tempo é silencioso, o tempo é constante e podemos usar: o tempo é imparável, não dá para parar o tempo. E talvez o maior desgaste da vida não seja o cansaço físico. Não é isso. Talvez seja essa luta diária contra aquilo que não podemos ter controle, o tempo. Existe um momento em que a alma começa a entender uma coisa bastante importante: nem tudo precisa ser apressado, como pensam algumas pessoas. Tudo tem que ser rápido, resolvido rapidamente. Nem tudo. Nem tudo precisa acontecer no nosso ritmo. Cada ser humano tem um ritmo próprio. Tem gente que é mais lento para determinadas tarefas e tá tudo certo. Agora, não é porque eu sou rápido e o meu semelhante é lento que eu vou criticar, que eu vou aí dar zica, dar briga. Nem tudo que vai embora precisa permanecer ou precisava permanecer. A gente tem apego muito grande por coisas que talvez não são necessárias. A maturidade chega quando a gente acaba percebendo que liberdade não é controlar o tempo. É aprender a viver dentro do tempo sem se destruir. É meio caótico pensar dessa forma, né? Mas é exatamente isso. Tem gente que fica presa, por exemplo, ao passado, revivendo as dores, culpas, arrependimentos, vivendo as emoções do passado. Ah, na minha época era muito diferente. Quem tem um pouco mais de idade tem esse hábito, né? Ah, mas na minha época as músicas eram melhores. Ah, na minha época os filmes eram feitos com mais amor. Na minha época, na sua época, o tempo passou, foi embora, deixou para trás aquilo que não servia mais. Amadureceu, melhorou ou piorou, mas é o tempo que foi. E pior é quando você fica revivendo dores, mágoas, arrependimentos, culpas. A gente não pode se ancorar no passado. É como você pudesse voltar atrás e tentar mudar esses capítulos encerrados. Não tem como. Eu acredito que as lembranças, as coisas boas, a gente lembra de coisas que a gente gosta. Sente saudade daquilo que fez bem ao coração. Ninguém tem saudade de uma dor de cabeça. Ninguém tem saudade da época que quebrou o braço, por exemplo, ou sofreu um acidente. Ninguém lembra das coisas traumáticas. Ninguém sente saudade. Você pode até lembrar, mas você não sente saudade das coisas ruins que aconteceram em sua vida. Então o tempo é isso, ele está sempre avançando. A flecha do tempo só vai numa direção, para o futuro. E tem gente, falando em futuro, tem gente que vive ansioso pelo futuro, tentando antecipar as respostas, fica ansioso demais, criando doenças psicossomáticas em si próprios, carrega medo, as inseguranças. E se amanhã eu não conseguir? E se amanhã acabar o combustível? E se amanhã faltar luz? E se amanhã para? E talvez muitas dessas coisas que você imagina nunca vão acontecer. E você deixou de viver o presente para ficar preocupado com o futuro. A nossa mente, a mente humana, não pode ficar presa e dividida entre ontem e amanhã. E a vida vai embora e a gente não percebe. Nós temos que focar no hoje, no agora. Hoje eu amo, hoje eu me delicio com a vida, hoje eu vou saborear esse prato de comida, hoje eu vou ligar para minha mãe e dizer que eu a amo, hoje
é hoje, a vida acontece agora. Amanhã Deus pertence. O ontem você não pode mais modificar. E quando você entende que algumas fases acabam de verdade, você acaba entendendo que as pessoas também mudam. Os ciclos se encerram. Nem tudo é feito para durar para sempre, apesar de nós queremos que tudo dure eternamente. Seja eterno enquanto dure, não é? Tem uma música que trata, tem uma frase dessas, que seja eterno enquanto dure. Isso vale para o amor, vale para as coisas materiais, para as coisas imateriais, para os sentimentos. É dessa forma. Claro que na poesia você tem licença poética para dizer: eu vou te amar eternamente. Eternamente enquanto você durar, depois já era. Então existe tempo e não dá para controlar o tempo. O tempo leva muita coisa, mas também traz muita sabedoria. O tempo traz cura. O tempo nos faz ver as coisas com mais clareza, traz versões mais fortes de nós mesmos. Você vai passar a entender o que é liberdade quando abrir mão de controlar o tempo. Pense nisso.